Martinho Lutero foi um monge protestante que no cerne da sua juventude, ele decidiu entregar a sua vida a Deus quando numa tempestade fez a seguinte oração de que se Deus conservasse a sua vida, ele dedicaria totalmente a sua vida para ser padre. Então em 1503 ele decidiu viajar para Roma a fim de cumprir a promessa que ele tinha feito a Deus para estudar mais sobre a Bíblia, para pesquisar mais a fundo sobre esse Deus e procurar respostas pontuais sobre Deus. Então ele chegou em Roma com o intuito de estudar, com o intuito de buscar mais respostas sobre Bíblia, sobre Deus. Só que ele encontra uma situação que deixou um pouco confuso, porque ele, posto em Roma, ele encontrou padres que vendiam indulgência. O que é isso? Os padres antigamente trocavam a salvação por bens materiais. E isso deixou Martinho Lutero muito perplexo e decidiu voltar para o castelo de Wittenberg com o objetivo de estudar mais a fundo, entender mais sobre Deus e buscar coisas que ele achava que padres, os dirigentes daquele seminário de teologia não faziam de acordo à vontade de Deus. Então em 1512 ele voltou para o castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde ele foi condecorado para ser professor da Bíblia, com o intuito de mostrar mais que os dirigentes viam que ele era uma pessoa que estudava muito, ele é uma pessoa que tinha bastante luz, que tinha bastante discernimento da palavra de Deus. Então ele foi ensinando sobre Deus, ensinando sobre a Bíblia, através da revelação que o Espírito Santo passava para ele. Para vocês terem uma ideia, Martinho Lutero foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia do alemão, foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia do original, tirando do original grego, sem fazer nenhuma alteração. E nesse estudo da Bíblia, nessa busca de conhecimento, ele se deparou com o livro de Romanos, principalmente no capítulo 1, que diz que o justo viverá pela fé. E com aquilo que ele aprendeu dos padres, que as pessoas poderiam entregar alguma coisa em troca da salvação, ele dizia que aquilo que os padres pregavam não era a favor da vontade de Deus. Não era verdade o que a Bíblia diz sobre salvação e sobre fé. Então, nesse estudo, Martinho Lutero começou a protestar, começou a se indagar, começou a bater de frente com os dirigentes religiosos daquela época, com o intuito de mostrar para eles a verdade que está escrito na Bíblia Sagrada. Dito isto, Martinho Lutero sofreu vários atentados, várias perseguições por conta desse posicionamento que ele teve. E Martinho Lutero foi chamado várias vezes para retratar, ou seja, diante do tribunal eclesial, diante dos chefes maioritários naquela época, para que ele anulasse aquela vontade de mostrar para eles a verdade. Mas Martinho Lutero decidiu estar firme naquilo que ele acreditava, naquilo que estava escrito na Bíblia Sagrada. Diante de várias perseguições, várias coisas que ele sofreu, Martinho Lutero continuou convicto daquilo que ele acreditava. Em 1517, Martinho Lutero publicou na porta do castelo de Wittenberg, ele decidiu publicar as 95 teses. Basicamente, essas teses se resumem nas 5 solas. Eu acho que você já ouviu falar as 5 solas. Chegou à conclusão que a salvação é conseguida, primeiro, somente pela fé em Cristo Jesus, que nós alcançamos a salvação, somente pelas Sagradas Escrituras, por intermédio da Bíblia Sagrado de Deus, que nós alcançamos a salvação. Terceiro, sola Cristo, quer dizer que somente por intermédio de Jesus Cristo que nós conseguimos alcançar a salvação. Nem um padre, nem um pastor, ninguém tem essa ousadia de nos dar salvação. Ele conseguiu entender também que somente pela graça de Deus é que a gente consegue alcançar a salvação, não dando nada em troca, mas recebendo algo imerecidamente Deus dá para nós. E por último, somente a Deus que a gente deve dar glória. Então, eu poderia passar aqui
minutos a falar de forma aprofundada o que aconteceu sobre Martinho Lutero, mas neste ano 2021 nós estamos comemorando 504 anos desde que Martinho Lutero publicou essa tese. Desde 1517 até hoje, o mundo religioso nunca mais foi o mesmo, e tudo isso graças à rebelião que Martinho Lutero teve com os dirigentes naquela época. Então foi graças a Martinho Lutero que várias denominações religiosas hoje existem, e ele sofreu várias perseguições, e uma das frases bem conhecidas que eu quero citar, quero deixar aqui como reflexão, é que ele diz que a paz só é possível na verdade, nem que for a qualquer preço. Qual preço você está disposto a pagar para defender a verdade? Martinho Lutero está morto, mas os feitos que ele fez ainda se mantêm vivo até hoje. Por isso é que nós estamos agora em 2021, estamos comemorando 504 anos desde o dia que Martinho Lutero decidiu se rebelar, decidiu estudar, decidiu defender a sua verdade, ou seja, decidiu defender a verdade de Deus, trazer para ela ao mundo. Só que o que Martinho Lutero fez foi o início de uma jornada. Essa jornada não terminou com Martinho Lutero, mas é contínua até os dias de hoje. O que a gente tem feito, o que você tem feito para expandir a verdade de Deus? O que você tem feito para trazer paz à verdade de Deus, nem que for a qualquer preço, assim como foi com Martinho Lutero? Esse vídeo foi importante para você? Você aprendeu alguma coisa? Deixa aqui nos comentários o que você sabe sobre Martinho Lutero, quais são os pontos cruciais que você acha que eu poderia falar sobre Martinho Lutero. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!